Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para falarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que nasceu do nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. Isso aí, gente, para começar eu quero, antes de tudo, pedir desculpas pela minha voz hoje, que vai estar bem falhadinha porque eu tô com uma alergia, mas tá tudo bem, tá? Desculpa e vão acostumando aí com a vozinha rouca, mas o próximo já vai estar 100%. Quero contar hoje para vocês que quem a gente está recebendo aqui hoje é o Projeto Florescer, que está transformando a vivência da gestação e do parto, gente. O projeto, ele é da Santa Casa, aqui da cidade de Jaú. Ele conecta informação, cuidado e acolhimento através de rodas de conversa. Eu participei de muitas rodas de conversa quando eu estava gestante. Legal, maravilhoso, gente. E as rodas de conversa são para gestantes, para acompanhantes. Sim. Então, para você que está grávida ou que quer engravidar, ou se você acompanha alguém, esse episódio vai trazer muita luz para vocês. Então, gente, para ajudar a gente, para participar aqui do nosso podcast, se você puder dar um curtir no coraçãozinho ou escrever alguma frasezinha, de repente, gestante ou acompanhante, qualquer coisa nos comentários, qualquer atitude dessa, um gesto simples desse que ajuda a gente a continuar entregando esse conteúdo gratuito aqui pra vocês. Então, bora lá? Bora! Exausta, cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Olá, eu sou a Débora, mãe do Pedro, da Laura e do Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Leozinho. Gente, hoje quem tá aqui com a gente, representando o Projeto Florescer, é a Débora e a Natália. Elas são enfermeiras obstetras. A Nath tem um filhinho que é o Enzo, de 3 aninhos. E é um grupo que vem acolhendo gestantes em rodas de conversa, completa de informação, conexão e afeto. Então, gente, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, meninas. Obrigada por essa oportunidade de colocar a gente, né, nesse lugar, de poder ampliar, né, para as pessoas conhecerem mais sobre o grupo, sobre o nosso projeto, o que ele traz para... Eu falo, não é só para nossa cidade, porque, assim, a nossa maternidade aqui de Jaú, ela atende várias região, né, várias cidades. É uma maternidade de referência de alto risco. Então, assim, gente de fora, de Jaú mesmo, tem que conhecer, né? E às vezes a gente não consegue trazer tanta informação. E assim, esse canal pra gente é muito importante pra divulgação mesmo. Ai, que lindas! É muito bom ter vocês aqui. Oi, gente, então vamos começar contando um pouco de como nasceu esse projeto, né? E de como vocês chegaram a se envolver com esse projeto, como vocês chegaram até ele. Fiquem à vontade. É uma história, assim, bem longa. Se for contar tudo, né? Tipo assim, a minha experiência, pelo menos. A Ana tá há pouco tempo na maternidade. Mas assim, também chegou... chegando também, né? Unindo forças aí com as meninas, né? O grupo nasceu com uma enfermeira já que trabalha com a gente. Há anos atrás, assim, não consigo dizer a data porque eu não sei. Mas ela fazia já meio informal, assim, mas fazia o grupo. Acho que era uma vez por mês também. E assim, com a pandemia, acabou que não pôde mais. Acabou o grupo, não tinha o que fazer. Depois da pandemia, o que acontece? O que nós, como enfermeiras, instiga a nós? Informação. O quê? Chega a gestante para nós, ou em trabalho de parto, ou para cesárea eletiva, ou um aborto, uma perda. E a gente quer o quê? Que ela chega com conhecimento. Que ela chega num lugar que ela... já conheça, né? Que seja bem acolhida, que seja uma experiência boa, independente da situação. Então, assim, o que a gente colocou como situação? Elas não têm essa informação. Assim, acaba chegando cruas eu falo, o hospital é um lugar de vulnerabilidade. Então, assim, você ter um filho, você tá passando por uma perda, é uma situação única. É uma situação que você vai lembrar pro resto da sua vida. Então, você tem que estar ali com uma forma um pouco mais consciente, porque assim, é tudo inesperado, é tudo muito inseguro. Então assim, surgiu a ideia de que voltar com um grupo.
E nós lá temos uma equipe maravilhosa de enfermeiras. Eu falo, uma supervisão muito boa, que apoia muito nossas ideias. E aí surgiu a ideia e assim, nossa supervisão levou pra frente. Nossa coordenação também, muito, muito bacana, que apoia muito a ideia. E seguiu. Então a gente faz uma reunião uma vez por semana, que ela acontece na segunda-feira de todo mês. Certo. E cada vez é um tema, né? Mas sempre assim, levando nesses temas, falando sobre a amamentação, sobre o parto, a gente tira dúvidas, faz a visita na maternidade, que eu falo isso do direito de qualquer mulher gestante, ela tem de conhecer a maternidade. Então a gente acaba fazendo essa visita no coletivo, tudo. E foi assim que surgiu, com esse intuito de informar, né? Agora, em setembro, a gente completa 1 ano de Florescer. A gente começou um projeto novo. Dia 9/9 do ano passado, foi o primeiro encontro que teve na maternidade, né? Primeiro Florescer. E agora, o próximo encontro, em setembro, vai ser no dia 8. Vai ser bem comemorativo. Vai ser. Por mês os encontros. Uma vez por mês. Toda segunda-feira do mês. Que legal. Eu tive os meus 3 filhos lá na maternidade, na Santa Casa. Não tenho o que falar, mas assim, eu fiquei pensando, é muito diferente. O meu primeiro filho, primeiro que ele nasceu de 37 semanas, apressado. Então, né, eu cheguei lá e não sabia que eu tava indo já pra tê-lo. Mas foi aquilo, sobe, o doutor tá lá na maternidade, sobe, não sei onde é. Na terceira vez eu já conheci o lugar, então eu já tenho essa familiaridade. E eu achei muito legal isso do projeto fazer isso, porque, querendo ou não, muitas pessoas vão passar por ali uma única vez, vão ter só um filho, né? Então transformar essa experiência. E além dessa transformação, o que mais que as mulheres podem esperar de um grupo como esse? Porque não é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? Uma roda de conversa, como que funciona isso? Você falou que traz tema amamentação, leva para conhecer. Como que funciona isso, esses temas? Tem, de repente, especialistas ali falando? Como que funciona? Olha, o projeto, ele conta, assim, com um grupo muito extenso, né, de profissionais. A gente já teve ali a presença de psicólogos, de pediatras, neonatologistas, as doulas, né, que também tem um grupo de doula muito forte também, que tem crescido. A gente tem um episódio sobre as doulas aqui, gente. Muito bacana. Assistam o episódio da Luciana Lago. Ela traz muita informação, principalmente informação sobre doula no hospital. Bem legal. Bem legal, porque eu achei isso daí de muita acolhida mesmo, né? Pra mãe que tá ali, que é tudo novo pra ela, é muito interessante ter uma doula ali acompanhando também. Se você tá assistindo esse episódio, depois dele, clica no nosso feed ali do YouTube, clica no da Luciana Lago, que eu acho que vai completar muito com essa conversa nossa. Com certeza. A obstetrícia, ela deu um boom, assim, de 10 anos pra cá, né? E de alguns poucos anos pra cá, mais ainda. Então, assim, a informação, lógico que também com a tecnologia, tudo isso colabora muito, né? Mas ela tem ampliado muitas coisas, né? Muitos direitos, enfim. E o projeto, ele tem esse suporte desses vários profissionais, né? E sempre, todo projeto sempre tem alguém da maternidade, das enfermeiras participando ali, né? Então, assim, a parte de pensar em acolher, não só algumas questões relacionadas ao pré-natal e ao parto, mas tantas outras também. Então, esse Agosto Dourado, né, nós contamos com a colaboração da doutora Amanda, que é uma estudante de neonatologia, e ela passou toda uma orientação, deu um suporte muito legal e muito interessante a respeito da amamentação, das dificuldades e de tudo que esse Agosto Dourado aí trouxe para as mulheres, né? Então, assim, que nem a Débora bem falou, as mulheres chegam para nós com várias demandas, né? Então, todo mês tenta se abordar, lógico, questões que são base, né, de falar sobre a questão do parto, do trabalho de parto, das opções que a mulher tem das vias de parto, mas sempre focando em um tema diferente e trazendo um especialista para poder falar sobre esse tema e tirar todas as dúvidas que as mulheres têm. Nossa, gente, é muito importante, né? Porque é o que a gente trouxe, né? Quando a gente tá, principalmente gestante da primeira vez, nossa, é incrível. Teve uma edição que foi com teve a psicólogas e assistentes sociais lá da Santa Casa. Assistente social, que elas também falaram sobre os direitos, né? Que eu falo que é uma coisa que pouco se fala, poucas mulheres têm noção de tudo isso. O direito que tem, né? Que tem de muitos direitos, né? Sim. E eu falo, na carteirinha da gestante que recebe pelo SUS, lá tem todas as leis de direito delas, né? E eu falo, é tão básico, porque já tá ali na cara, mas assim, não se falam, então assim, não acaba enfatizando. E assim, foi muito bom essa vez, dessa edição, porque elas puderam abordar tudo isso, tirar dúvidas que às vezes as gestantes têm. Foi muito bom.
Eu falo, abrange outros profissionais, assim, envolve outras pessoas. E eu, voltando até, né, nessa questão da visita ali na maternidade, que eu também achei isso daí muito legal, eu tava até pensando, na hora que a Dé falou, nossa, quando eu fui, né, não conhecia, e eu também. Cheguei ali, eu nem sabia que primeiro eu fui para um quarto, depois eu fiquei numa sala de espera junto com mais um monte ali, aí depois que você vai para o centro cirúrgico, né, então eu não sabia também como que funcionava tudo isso. Depois que eu saí do centro cirúrgico, fiquei nessa sala de novo, esperando, para depois ir pro quarto. Então são coisas assim que a gente não sabe mesmo, né, você só vai indo, só vai fluindo, deixando acontecer. E eu queria saber de vocês, como que vocês acham que ter essa vivência já na maternidade, antes, né, da mulher realmente chegar ali no dia do parto, como isso daí diminui o medo dela, que ela pode sentir no dia, como isso daí fortalece a segurança dela, para ela já saber realmente o que espera, como que vocês veem essa situação? Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de alguma história de uma mulher que fala assim, eu tava em casa com um monte de tava tendo bastante contração e tal, não sei o quê, mas cheguei na Santa Casa, na maternidade, o lugar onde ela vai ser atendida, e parou. Né? Então, assim, por que isso? Porque você mudar a mulher de ambiente, você muda também externamente, você muda internamente. Então, se você proporciona para essas mulheres já conhecer esse ambiente, já se familiarizar, já saber o que ela espera daquele local e tudo mais, isso já facilita muito para ela, já acolhe, né? O projeto é focar mesmo na questão do acolhimento, né? Às vezes no hospital mesmo, né? Só o fato de você tirar ela, porque dependendo de uma fase, no hospital a gente tem alguns protocolos para poder ser seguido. Por exemplo, está em trabalho de parto, está numa fase ativa de trabalho de parto, o próximo do expulsivo, que é uma das fases, ela sai do alojamento e vai para o centro obstétrico, que é um lugar onde vai ter, um pouco mais reservado, tem algumas coisas equipadas, tem algumas coisas que a gente faz, alguns exercícios, bola, enfim, chuveiro mais assim, mais reservado ali para ela, e mais próximos dos médicos, também das enfermeiras, não que no alojamento não fique, mas é diferente, né, é um outro ambiente. Então, só o fato de você tirar essa mulher desse quarto e transportar ela para outro lugar, isso já muda totalmente o padrão de contração, né? Tanto para o parto vaginal, né, o parto normal, quanto para cesárea, se a mulher já está familiarizada com aquilo, isso já diminui o nível de estresse dela, já não passa tanto estresse para o bebê, tudo vai ser de uma forma mais leve. Então, todo o projeto, toda a reunião terminou, as mulheres que querem, é lógico, né, porque tem algumas que já conhecem. Sobem com a gente, uma enfermeira acompanha, passa por todo o SUS, a maternidade convênio e também o centro obstétrico. Isso tudo gera um pouco mais de conforto para elas também. Sem dúvida, né? Sim. E eu falo assim, que até para os acompanhantes, principalmente, porque... assim, a maioria é um pouco perdido, porque acaba ele que tem que fazer a parte burocrática. Os acompanhantes, eles podem ir junto nessa visita? Sim, não, eu falo, gente, acompanhante, você está gestante, tem direito de acompanhante em qualquer lugar, tá? Olha não existe exceções, tá? Que fofo, é isso aí mesmo. E a lei federal, então tá valendo, né? Então, eu falo que essa parte de conhecer, e a gente orienta lá as pessoas que vão participar do grupo, os acompanhantes irem junto. Por quê? Eles acabam fazendo internação, eles acabam abrindo uma ficha, eles acabam levando a gestante para o lugar, e às vezes nós, tô me incluindo, mas não, fica perdido. Quem tá ali como paciente se sente perdido, né? Então, assim, ele tendo essa logística mesmo, acaba sendo tudo mais fácil, né? E não, você saber onde você está indo, o caminho que você está seguindo é muito mais fácil. Pra onde é? Corre pra lá, corre pra cá. Né? E acontece muito. Então, o meu parto, meu primeiro filho, que eu falei, eu tava de 37,3, eu comecei a sentir muita contração. Eu achei que era contração de treinamento, mas era trabalho de parto ativo, né? E era madrugada, eu falei com o meu médico na madrugada, ele acho que já sabia o que estava acontecendo, mas pra não me desesperar, ele falou, eu tô de plantão, vem aqui que eu dou uma olhada. Eu falei, chamei meu marido, falei, vamos lá, ele tá lá, 3 horas da manhã, suave, vou dar uma passadinha no hospital, por que não? E foi meio que assim, né? Eu cheguei lá, falei, eu preciso falar com o médico e tal. Ela falou, sobe na maternidade. Bom, sobe, então eu vou até o elevador e vou subir lá, eu me viro. Fica aquela coisa meio... subir, né? E a hora que eu cheguei lá, enfim, ele me examinou, ele simplesmente pôs a mão no meu joelho e falou assim, tá com 9, vai nascer agora. Meu Deus, né? A Débora foi assim. Aí ele virou pro meu marido e falou, desce lá preparar a internação dela e volta rápido. Nossa, meu Deus. Que o teco dele, né? Imagina, desce. Ainda mais volta rápido. Você fala, caramba, vai nascer agora, vai nascer. Você já tem uma familiaridade com o lugar, ninguém quer ter familiaridade com o hospital, exceto quem trabalha em hospital, né, gente? Mas se pra esse momento você já tem essa, né, já sabe pra onde vai, qual é o elevador, a vida fora mesmo a sensação, né, de estar num lugar mais acolhedor. E eu falo até pra conhecer, assim, o quarto, por exemplo, que você vai ficar alojada.
Ah, você quer saber espaço, questão de espaço, que quando sei lá, tamanho da mala, por exemplo, pra caber num armário. É uma das coisas que a gente pode ver lá nessa visita, entendeu? É tirar qualquer dúvida, deixar você preocupada só com botar essa criança pra fora. Exatamente. É esse o intuito, né? Gente, usando esse exemplo da Dé, né? Que é um exemplo, às vezes é um pouco de exceção, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma dúvida extremamente frequente de todas as gestantes, né? Qual é a hora certa de procurar o hospital, de ir pro hospital, né? O que eu tenho que identificar em mim? Será que é hora? Será que não é? Será que eu tenho que esperar até 9? Será que a comparação é de treinamento? Será que já é do... treinamento? Porque quando a Dé tava grávida do Pedro, eu tava aqui nesse dia. Ela passou assim, eu não acredito. E ela fazia assim, ó, na mesa, ó, a gente tomando café. Olha, gente, é incrível. Eu tava aqui, ela fazia assim. E eu falo assim, Dé, tá tudo bem? Tá, é contração de treinamento. Aí ela fazia assim, ó, nossa, mas tá dando uma dor, mas é treinamento. E eu, tipo, nunca tinha ficado grávida, nada. E eu olhava e falava assim, Dé, você tem certeza? Porque, tipo assim, eu não sabia, né? Ela, E é o primeiro também. Corta pra 5 horas depois, né? A Débora. Olha, tá aqui, nasceu. Gente, que tudo. Então, traz pra gente que tipo de sinais a gente tem que identificar, né, as gestantes. Bom. Ai, gente, que tudo, né? Vai dar inveja de muita gente que escutar. Mas você vê que coisa, né? Você esperou o máximo que você podia dentro de um lugar que era acolhedor pra você, que é a sua casa. Eu fiquei em casa. Madrugada, assim, aquilo começou a intensificar. Mas como eu tinha na minha cabeça que a gestação vai até 39, 40, 41 semanas, era o que o meu médico esperaria, um parto normal. Sim. Falei, com 37 não pode ser. Né? É contração de treinamento, né? E, só que aí, recapitulando, eu lembro que ele falava assim, esse bebê tá mexendo, você tá sentindo? Eu falava, eu não sinto muito. Ele falava, mas você para. Eu sempre fui muito ativa. Sim. Eu falava, não para. Então, ele tá mexendo, mas você não tá prestando atenção. Então, provavelmente, eu passei pela contração de treinamento meio que sem perceber. Eu fui perceber quando era já trabalho de parto. Então, eu fiquei em casa e a hora que eu não tava mais aguentando, eu falei, eu preciso procurava, né? E aí, tá tudo bem? Eu tomei o remédio que ele fala pra tomar, né? E aí a dor não saiu. Eu falei, que horas que eu tomo outro, né? Tô meio preocupada, mas em momento algum passou pela minha cabeça que eu pudesse estar dilatando pra parir, né? Então, gente, que demais. É muito louco isso daí, né? Surreal, E eu também, tipo, a minha cesárea, ela foi agendada, né? Agendou pro dia seguinte. Só que na noite eu comecei a ter contração e eu não sabia também. Eu falei assim, olha só minha cabeça, ela tá criando uma contração só porque agendou pra amanhã. E daí eu ficava nessa, eu falei, olha, gente, a cabeça é muito louca. Eu ficava pensando, né, tô sentindo dor, mas é minha cabeça que tá criando essa dor. Eu ficava pensando. E daí a hora que eu cheguei no dia seguinte, eu tava com 4 centímetros de dilatação. E eu realmente, eu tava em trabalho de parto ali, achando que minha cabeça, minha cabeça tá criando. Era pra ser mesmo. Já tava dando sinais. Era pra ser. Então tava tudo assim também. Primeiro que assim, né? A gente não pode colocar, que nem a gente tinha conversado um pouco antes, a gente não pode colocar as mulheres todas numa caixinha e falar, esse padrão é assim, assim, assim. Por isso que esse pensamento é até antigo de falar que a cada 1 hora 1 centímetro, a mulher dilata 1 centímetro. Não tem nada a ver. Tem estudos muito atuais falando que para primigestas, que é a primeira gestação, ela pode dilatar 1 centímetro a cada 3, 4 horas. Nossa. Então, assim, é desanimador? Não é, porque é fisiológico, né? Tudo que faz, respeitando o processo fisiológico do corpo da mulher... É positivo. Tudo bem. Tanto você entrou em trabalho de parto, né? Olha só que coisa, você já preparou e o bebê já estava dando sinais de que queria vir, né? Sim. Agora, os sinais para poder, numa gestante, vamos dizer assim, uma gestante que seja risco habitual, que não se usa mais também o termo de baixo risco, né? Porque gestação tem risco, né? Sim. É uma mudança muito grandiosa dentro do corpo da mulher, então tem risco sim. Mas em risco habitual, uma paciente assim que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença que possa prejudicar, alguma coisa que possa indicar a internação dela ou não, que estudo médico que está acompanhando vai estar explicando, vai estar orientando. Mas perder o líquido. Esse líquido não está normal. E perder líquido não é uma coisa assim que, eu tô confundindo com xixi ou não. Lógico que na dúvida, a maternidade está aberta para isso, para poder esclarecer, para poder ser consultada, passar por um obstetra que está de plantão e tudo mais, ser avaliada. Mas vamos dizer assim que a mulher perdeu muito líquido, tá? E romper bolsa não é uma coisa assim que você vai fazer uma força e rompe. Não, é natural, escorre e não tem como controlar. Tá diferente. Ou então é pouco, mas o cheiro tá diferente e tal, vai pra maternidade.
Ou, por exemplo, você tá em casa, tá com umas contrações, tá sentindo treinamento. Contração de treinamento é irregular, né? Às vezes dá aqui 1 hora, daqui 2, 3 horas, ou então dá de manhã ou da tarde, não tem regularidade nisso. Mas você começou a perceber que tá mudando um padrão, que tá começando a ter um padrão. Ai, não, tá dando agora a cada 2 horas, tá dando uma contração que tá durando 15, 20 segundinhos aí. Mas daqui a pouco vai diminuindo, porque contração para trabalho de parto, que é mais, assim, próximo, né? Que como a gente diz, a gente sempre fala, não dá pra colocar padrão em nada, porque tem uma mulher que não tem contração, não sente, não tem... E chega parindo, as da né? Com certeza não era um nível absurdo, Sim. né? Porque tava aguentando. Eu tô ampliando muito a resposta, né? Mas já vou funilar. De dilatação tava ali ainda. Você vê como não tem um padrão, A né? gente devia criar o bordão, coisas que só a Débora Porque todo mundo falou assim pra mim, não, mas é porque você não sentiu tanta dor e achou que era a sua cabeça. Por quê? Porque é só com 7 centímetros que começa aquela dor avassaladora. Aí vem a Débora. Aí a Débora, Teoricamente, a tava impressão ali. que é essa, né? Eu acho que é a hora que eu tava já, sei lá, devia estar com 7, 8 Sim. talvez, porque eu fui pro hospital e ele falou, já tá com 9, vai nascer agora. Então, uma perda de líquido, assim, que é fora do padrão, com um cheiro diferente, uma regularidade nas contrações, por exemplo, 3, 4 contrações em 10 minutos, ou uma perda de sangue também. São, assim, os 3, assim, praticamente bases que a gente usa para poder orientar as mulheres. É lógico que qualquer dúvida que tiver, tem que estar vindo. E outra, como você disse, há 37 semanas, não vou porque eu não tá na hora ainda. Às vezes tem os bebês que querem vir antes, né? Então, assim, na dúvida, procura a maternidade, né? Ou entre em contato com o médico, quem tem o médico para poder estar orientando, né? Sim, era mais ou menos isso daí, ó, tava agendado até, você falou, né, qualquer sinal, procura maternidade. Eu, nesse último meu sinal aí, eu fiquei esperando, porque, né, era 4 horas da manhã, começou a sair algumas coisas na hora que eu fazia xixi, em cor diferente, eu falei, 7 horas eu tenho que estar lá. Falei, saiu o tampão, saiu, mas só que saiu também um amarelo muito, tipo assim, parecia um amarelo fluorescente. E saíam pedacinhos de alguma coisa também, não tinha sangue. Mas saíam alguns pedacinhos de alguma coisa, não sei. Aí, eu falei assim, 7 horas, falei, 7 horas eu tenho que estar lá, então tá tudo bem, vou ficar esperando. E quando eu cheguei no hospital, mostrei pras enfermeiras foto e tudo mais, eu vi, só que ela me olhou assim, ela falou, vou tirar foto e mostrar pra doutora. E ficou assim, ó, olhando pra mim, eu falei, tá bom. E daí, cada hora, ela tava ali com o cardiotoco, tipo, ouvindo também o coraçãozinho. Tipo, a cada 15 minutos ela tava do meu lado. A cada 15 minutos ela tava do meu lado, podia ouvindo. ser tipo um mecônio também, que é uma coisa que fica mais em cima. Era mecônio. Meio fluido, E uma coloração daí também. quando eu fui, porque o meu tava agendado pras 9 da manhã. Sim. Aí a médica, depois da hora que ela foi me fazer a visita no quarto, ela falou, Nayara, por que você não veio pra maternidade? Eu falei, porque 7 horas eu já tinha que estar aqui. Ela falou, quando é assim, você tinha que ter vindo. Ela falou, 7 horas eu já fazia o seu parto. Ela falou, eu colocava você na frente. Então assim, eu fiquei muito tranquila esperando, porque eu falei, daqui a pouco eu tô lá. Mas então, quando tem alguma coisa diferente, é importante mesmo ir, né? Essa parte de, a Ana falou da altura da bolsa, tudo. Se você sentir escorrer um líquido que não seja transparente, procure a maternidade. Eu falo assim, não é sair correndo, atropelando, não pegando bolsa. Mas assim, procure a maternidade. Porque quando tem o mecônio, não é indicativo, né, de uma emergência, mas pode ser uma urgência às vezes. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado mais de perto, né? E assim, até a rotura da bolsa, a gente fala para procurar a maternidade, porque também tem mais riscos para infecção. Então, né, sinal de rotura de bolsa, sinal de coloração. Padrão, sentir líquido que escorre. É um líquido... Não, tudo bem, é só um pouquinho. Passa o papel, sente sair, um muquinho, com muco. Não, tá tranquilo. Agora, às vezes é o colo dilatando, mas ainda dá pra ficar em casa. Mas agora, um sangue que escorre, que ele é vivo, não, procura a maternidade. Às vezes procura um SAMU, né? Dependendo da situação. E eu falo no grupo, a gente fala muito sobre isso. Se preparar para o momento de ir pra maternidade, né? Porque, assim, às vezes acontece muito de, tipo assim, paciente ir várias vezes. Qualquer sinal. Qualquer contração que foi dolorida. Procura a maternidade. E, às vezes, isso acaba atrapalhando nos desfechos, né? Em algum momento, eu falo, quem procura muito, acha, né? E, então,
procurar no momento certo, igual passar pelo fato de você estar em trabalho de parto num lugar confortável dentro da sua casa, é ótimo você ir pra maternidade no momento certo. Então isso precisa de orientação, porque você não sabe. Tipo assim, no caso da Dé, se ela tivesse contando as contrações ali parada em 10 minutos, com certeza ela ia saber que ela está em trabalho de parto. Eu fiz isso na madrugada, que é a hora que eu parei. Agora eu não tenho nada pra fazer. Deixa eu contar essas contrações aí, realmente tava meio desesperador. Eu falo, existe. Com certeza, imagina, né? Tipo, quase não é possível. Às vezes, tem mulheres que eu já vivenciei isso, partos, de elas não terem dor de contração. Sim. Às vezes vão sentir só o expulsivo. Nossa, gente. Eu falo, existe umas abençoadas, né? Nossa. Sonho de qualquer uma, né? O bebê tá nascendo. Existe a contração, mas não existe dor. Não existe dor. Dor que a gente fala, né? Porque tem uma coisa assim que eu aprendi depois que o meu primeiro foi natural, né? Eu falo assim que não é dor de como que se fosse uma... como que eu posso explicar? Uma pancada, uma ferida. Isso. Na verdade, é aquela dor de exaustão mesmo, de exaustão, de cansaço. Né? Porque muitas vezes as mulheres confundem, mas eu não quero sentir essa dor. A dor de uma dor mesmo é no expulsivo, né? Antes disso é muito cansaço. Conta, mas é igual a Ana falou, tipo, não colocar numa caixinha, porque é muito individual, né? Às vezes uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, que quer, assim, busca mais informações, vai saber que aquilo é normal. E assim, eu vejo pessoas que eu sempre falo para as pacientes assim, é uma dor. Real, é uma dor. Não tô menosprezando a dor. Mas escolher sofrer é outra coisa. Sofrimento é outra coisa. Eu falo, tá sofrendo. Não, gente. É um processo fisiológico. Então, assim, a dor, ela vem e ela vai embora. Ela vem, ela vai embora. Igual eu falei, existem pacientes que não sentem a dor. Então, assim, vamos fazer a questão de ficar com a mão na barriga 10 minutinhos, contando no celular quanto tempo dura essas contrações. Se elas estão vindo de tempo certinho, a cada 2 minutos, a cada 1. Aí você vai saber se tá tudo bem ou não pra vir pra maternidade ou não. Acho que é isso. Mas eu acho que essas informações todas vocês vão trazendo no grupo já, né? Porque a pessoa ela busca o grupo, descobriu que tá grávida, ela já pode começar a participar. Com certeza. Não, e assim, muito bacana, porque a grande parte das gestantes que participam do grupo, elas acompanham desde o começo da gestação até o final. A gente encontra elas sem barriga, de repente tá lá pra ganhar. Como tem o grupo deu 1 ano. Então a gente acompanhou assim algumas. Eu falo que de 3 meses. A gente tá numa fase agora que tá renovando as gestantes. Porque as nossas que estavam já antes, já pariram e agora tá entrando as que estão no começo da gestação. Assim, você falou que vocês abordam também a questão da amamentação, né? Vocês falam sobre a amamentação. Mas a amamentação é aquela coisa, né? A gente tem informação, chega na hora, o bebê pegou o peito, pode ser que flua maravilhosamente bem, pode ser que não. No caso de não, essa gestante que esteve com vocês, ela pode voltar ao grupo buscar informação ou ela busca já depois uma outra informação no hospital? Como que funciona? Como que é essa abordagem durante a gestação, com o tema amamentação? E depois se ela precisar de uma ajuda, né? Já não sendo mais gestante. Então, assim, depois a gente dá um segmento no pré-natal, né? Depois, né? Elas saem com encaminhamento já para consulta com a enfermeira. No risco habitual, elas já saem com uma consulta agendada. A gente já encaminha elas. Às vezes não agendam enquanto estão internadas, mas né, a intenção é que elas já tenham programado essa consulta. E lá vai abordar, né, essas dificuldades, às vezes precisa de alguma coisa. A gente não teve ainda situações de puérperas voltarem lá com questões. Mas tá tudo bem, se quiserem ir, tá tudo certo, a gente consegue orientar. Não, e eu falo, a maternidade é um lugar aberto, então assim, qualquer dúvida, pode ir lá, marca lá com a gente, as nossas supervisoras, elas conseguem fazer esse atendimento com qualquer pessoa, em qualquer horário. Então, não precisa ser necessariamente no grupo, às vezes tem alguma dúvida, pega, dá uma ligadinha, ou vai lá mesmo. E sempre vai ter alguém disponível. Criar uns vínculos bem legais, né? Porque um tempão sendo atendida, né, por você. Gente, eu falo, chega a paciente do Florescer, eu falo, é cliente. Já falo, é cliente, nossa. E é muito legal. Os resultados delas é muito diferente. E o que vocês percebem? Isso mesmo que eu ia perguntar. O que vocês percebem de diferença de pessoas ali que são clientes, né? Que foram, né? Que participaram de todos os treinamentos, das rodas. E pessoas que chegam lá, mães que chegam e... No desespero, né? Não estavam. Assim, um vínculo maior, com certeza. Elas vão sentir-se
mas acolhidas e... É como se tivesse uma amiga ali na hora, né? E eu falo pra elas, conheçam a equipe já, né? Mas eu sei que as doulas, eu falo, a doula é uma amiga, né? Que tem conhecimento, uma profissional, né? Que você se sente mais confortável com ela. Só que nós lá também vai se tornar essa pessoa. Então elas vão saber onde estão indo. Elas chegam já conhecendo nós, porque acaba sempre tendo alguém do plantão. Como é muito variado, tem igual eu e a Natália de um plantão, aí tem do plantão da noite que participa. Então sempre vai ter alguém conhecido. Elas vão mais tranquilas. Se sente, acho que até mais à vontade. Se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma mais coisa, à vontade. né? Não, assim, é diferente. Muito bacana nessa parte delas chegarem mais preparadas mesmo. Que legal. Mais seguras de si, eu acho, né? Porque sabe uma coisa que eu tô pensando? Que por muito tempo, assim, a gente escutou aquilo de, você vai ter um filho, você não grita, hein? Não vai gritar no hospital, que eles dificultam a sua vida. E, sabe, e a gente escuta histórias mesmo de pessoas que durante o parto, porque agora tá gritando, né? Pra fazer não precisou gritar, não sei o quê. Essa coisa que breca a mãe, né? E toda a informação que eu tinha pros meus partos, eu catei na unha. A internet tá aí, tá cheia de informação. E catei na unha e cheguei lá, mas com aquele pezinho atrás. Tipo, como que será que vai ser o cuidado comigo aqui? Eu conheci o meu médico somente. Sim. E assim, falei pra vocês, tive os 3 lá na maternidade. Foi incrível, as enfermeiras, todo mundo, assim, não tenho nenhuma queixa. Mas eu fico pensando, se tivesse já um grupo nessa época, toda essa informação que eu precisei catar na unha sozinha, o grupo teria trazido pra mim. E a familiaridade de já saber quem estaria ali comigo. De repente, se chamar pelo nome, a pessoa, sabe? Você já tem uma outra relação, né? Sei lá, eu acho que traz mesmo essa segurança de você estar sendo acolhida no momento mais vulnerável, mais especial da sua vida. Muito vulnerável. E o que a gente escuta bastante quando elas chegam lá é falar, ai, que bom que você tá aqui. É isso. E comigo também, assim, foi uma coisa muito boa, porque uma das enfermeiras que estavam ali no momento, né, do meu parto, era uma que ela me viu crescer. Então, foi muito maravilhoso. A hora que eu cheguei, eu vi a Alessandra lá, beijo, Alê. Mas daí ela falou assim, me dá o seu celular, porque foi tudo tão assim, né, tipo, de um dia pro outro, e a pessoa também que registrava as nossas fotos e tudo mais, ela não conseguiu entrar na maternidade pra tirar foto, pra registrar momento, pra fazer tudo isso que eu também tinha pensado em fazer. E daí não deu certo. Ela falou, dá o seu celular aqui, deixa que eu tiro as fotos, deixa que eu fico aí registrando tudo pra você. Então, ter uma pessoa ali que te conhece, que é próxima, com certeza faz muita diferença. Porque senão eu ia ficar ali, tipo, né, acuada, sem saber o que fazer. Ai, será que eu posso pedir pra alguém tirar uma foto, sei lá, alguma coisa assim, né? Pra isso, né? É muito bom mesmo ter alguém ali que te ajude nesse momento. Não, com certeza, faz a diferença, né? Faz, total. Meninas, e tem muitas mamães que sonham em ter parto normal, né? Mas, dentro da sociedade que a gente vive hoje, muitas se sentem desamparadas, né? Essa vontade, né? Não se sentem tão acolhidas, porque às vezes vem aquela... Eu mesmo, quando decidi ter meu parto normal, eu escondi de todo mundo. Só eu e meu marido que sabíamos. Pelo julgamento. Porque eu tinha medo do que eu ia escutar e isso ia atrapalhar o meu desenrolar. Iam me colocar medos. E aí eu escondi todo mundo, eu não falava. Mas é real isso, tipo, é verdade. Não, tem que esconder. Dependendo da situação. Pois é, então, como que o projeto traz esse empoderamento, essa autonomia? Porque, gente, olha, por isso que eu sempre tô trazendo, né? A Dé foi uma inspiração pra mim. Foi por causa dela que eu pensei nesse parto normal. Porque se a gente vai no fluxo, a gente continua, vamos na cesárea, e tudo bem também, tá, gente? Vai no ambiente que a gente tá, né? Se você tá num ambiente que todo mundo teve uma cesárea, não, mas é tranquilo. Você tá num ambiente que todo mundo teve normal? Não, mas vai, tenta o normal. Porque é o comum, né? O meio influencia, né? Mas quando eu tive essa decisão, eu fui procurar pessoas. Por exemplo, eu vim pra conversar com a Dé, nós sentamos falando só de parto. Ela falou, é isso. Aí eu conversei com mais 2 pessoas que tiveram parto normal pra, tipo assim, e aí, como é que é? Porque eu quero entender o que é o normal, o que é a cesárea que vai todo mundo, né? E tudo bem também, porque a cesárea, na minha segunda gestação, eu tive placenta prévia. E a cesárea me salvou, né? Sim. Então, assim, eu zero julgamento, assim, porque eu tive os 2 e precisei, né? Sim. Então, e aí, o que é a pergunta? Como vocês fazem pra acolher essas mulheres? Sim. E empoderá-las, né? Olha, Traz vamos puxar. Ai, tanta informação na cabeça da gente, fica pensando tanta coisa, né?
Veja assim, eu até passar para o pessoal para poder depois pesquisar para casa. Tem dois documentários que ganharam até prêmios, né? Que são brasileiros, que chamam Renascimento do Parto, né? Que são filmes, né? E tem um outro que também chama Nascer no Brasil, que são pesquisadores brasileiros e tal, que é fantástico. Então, assim, são documentários que, assim, a gente fala até para quem está ouvindo, que a gente sente muito, muito mesmo, né? Se a pessoa passou por algum momento que foi desconfortável, que foi violento de alguma forma, né? Às vezes em palavras ou ações, enfim. Mas o que a gente tem a dizer, que nós temos para dizer de bom é que as coisas estão mudando, graças a Deus, né? Elas estão mudando para melhor. E assim, às vezes é um trabalhinho de formiguinha aqui e outro lá, mas vai valer a pena, vale a pena, né? Tem como ter humanização em qualquer via de parto, seja cesárea ou seja vaginal, o normal, né? Tem como ser humano nos dois. O que nós falamos muito no grupo é que a informação, ela é dada porque essa é a nossa obrigação enquanto enfermeiras, né? Educar, orientar e passar para frente. Se a mulher falar, eu quero uma cesárea, tudo bem, você está escolhendo consciente a via de parto, também, né? O seu direito, né? Ah, mas eu quero parto, mas é porque eu tenho medo, tudo bem, contanto que você esteja munida de todas as informações que você precisa para decidir de forma coerente e sem interferência externa. Saber os prós e os contras do parto normal, do parto cesárea e fazer a sua escolha. A melhor, porque quando a mulher vai consciente e vai feliz para o que ela escolheu, tá tudo ótimo. E a nossa função quando a mulher chega lá, principalmente hoje em dia que tem bastante plano de parto, e a gente ama plano de parto, né? E tenta se adequar, porque assim, apesar de ter um plano de parto, que é um documento, validado e tudo mais, a gente tem que se adequar com o ambiente que é hospitalar, né? E tem coisas assim que não é que o hospital está querendo ser desagradável com a mulher, é que às vezes não tem como mesmo, né? Tem planos de partos assim que são muito bem construídos, tem outros que são às vezes absurdos para a realidade que a gente vive, né? Por exemplo, um plano de parto que se faz no Nordeste do Brasil, que o tipo de parto, de assistência ao parto é diferente, em Minas Gerais, por exemplo, né? É diferente com o que tem em São Paulo, por exemplo, né? Tem os protocolos municipais e tudo mais, de estrutura. Não, de estrutura também, e mais assim também por questão de protocolo, porque por mais que tenha a Organização Mundial de Saúde, a Nacional de Saúde, tem os protocolos municipais, estaduais, enfim. Mas tudo é conversado para que a mulher se sinta confortável, porque a nossa função é o quê? Que esteja o mais próximo possível do que ela deseja, né? Então, falando na questão de questão do parto, né? E da cesárea, da questão de... Eu esqueci, desculpa, perdão. As mulheres quererem um parto normal, mas não se sentirem sim, acolhidas, empoderadas para isso, na verdade. O grupo entra com esse empoderamento na questão de informação. Informação é uma coisa que ninguém tira da gente, né? E, infelizmente, como a Débora também disse, às vezes a gente não tem que falar para ninguém. Muitas vezes, no dia do parto, ou um pouco antes, quando elas passam, elas falam, ai, tô nervosa porque estão me ligando, a fulana, a família, a mãe, a tia, a sogra. Você não quer desligar o celular? Para você se concentrar um pouco em você? Conversa com o seu esposo, com o acompanhante e tal. Se concentra um pouquinho mais em você. Ou então, às vezes, está em trabalho de parto e a pessoa fica, mas já está muito tempo, por que você não muda e tal, não sei o que, eu acho que eu vou mudar. Olha, desliga um pouco o celular, o que a gente pode oferecer para você. Aí, o que você acha? Olha, eu acho que você tem que escolher o que você quiser. Para um pouquinho, reflete um pouco. A dor, você tinha comentado um pouco isso, que 7 centímetros, teoricamente, seria, que é o que a gente chama que quando chega no nível da pelve média, né, que é a parte mais difícil, que o bebê tem que enfrentar mais estruturas, é o mais desafiador para ele. Tem ali, tem ossos, tem a parte mais estreita, né, da bacia, tem o assoalho pélvico, que são, então é dolorosíssimo, é a hora hormonal e dor, que é o ápice da dor da mulher, vamos dizer assim, que é a hora que às vezes ela tá em trabalho e fala, eu quero cesárea e tal, não sei o que. É o momento. Desesperador. É o momento que ela escreve no plano de parto, se eu pedir cesárea, não faça. Não faça, Porque vou pedir. Vou pedir. E faz parte. Então, qual que é a nossa função? A mulher, ela tem que estar apta para poder decidir. Muitas vezes, em conjunto com o médico que está de plantão e tal, olha, faz uma analgesia, relaxa, dá um banho. E tem muitas e muitas técnicas, agora vou fazer propaganda do nosso trabalho. Tem muitas e muitas técnicas não farmacológicas para alívio de dor. Por exemplo, tem uma enfermeira maravilhosa, a Clau, que ela faz acupuntura. A gente às vezes pede o socorro para ela, vai fazer uma acupuntura, relaxa. Tem as massagens, tem a aromaterapia, que é um baita de uma ferramenta que nós temos usado muito na maternidade. Independente se é particular, se é SUS, se é convênio, não interessa, o atendimento sempre vai ser o mesmo. Isso é uma coisa assim que a gente foca muito, sabe? Independente, sempre o mesmo. Porque é muito bom, sabe? E daí a mulher estando um pouco mais calma, fugindo um pouco daquela coisa, porque o parto é emocional. É emocional, gente. Por que uma sentem mais dor que não? A Débora falou isso muito, eu gosto muito dessa frase, ela sempre fala isso. É opcional sofrer. A dor, ela existe, mas é opcional sofrer. Por quê? Porque a cabeça é que manda, né? Se eu falo, não,
deixa eu respirar fundo. A gente brinca que tem uma fase que elas vão pra Partolândia mesmo, sabe? Assim, Gente, vai lá olha, longe, eu assim. posso descrever. Você visitou? Gente do céu, eu falava pro meu médico assim, chamava Marco, o que é que tá acontecendo? Porque formigava desde o meu olho, a minha orelha, formigava, meu corpo começou a formigar. E eu, tipo assim, bah, eu não sei o que aconteceu, como que se eu tivesse usado uma droga, sei lá, entendeu? Eu fui pra um outro plano, assim, e eu olhava e falava assim, Marco, o que é que tá acontecendo? E aí ele ria e falava assim, é a Partolândia. Olha, É maravilhoso. tem parteiras tradicionais e algumas contemporâneas também. Tem alguns autores que eles falam que, olha que isso é lindo, eu acho isso muito lindo, que fala que a mulher ela vai se diluindo dentro dela mesma. E tinha uma professora minha, maravilhosa, que ela fala assim, que o parto é um tempo dentro do tempo. E é fantástico isso, não é? Porque a mulher ela sai e tal, e tal. Então a gente orienta muito também o acompanhante. Olha, provavelmente vai acontecer isso. E é fantástico quando o marido fica, meu Deus, ela tá assim mesmo. Nossa, e tal. E olha só, nossa, ela não quer abrir a boca. dele, né? Pra saber que ela já apoiar. tá assim. Então aí é muita coisa pra poder falar, porque é tão lindo, né? Passar pra minha colega. Eu também. A gente também. Você falando assim, né, de chegar na Partolândia e aquele momento inspirador que quer que tira, quer que nasce, quer que faz qualquer coisa. É cesárea que resolve, vai pra cesárea. Não, quero cesárea. E eu falo porque eu vivenciei também situações que a paciente, a última que aconteceu isso, ela era o segundo filho. E ela veio de São Paulo, um pré-natal de São Paulo, e ela tava lá. Chegou na fase, quase chegando pro expulsivo. Porque eu quero cesárea. Não, porque eu quero cesárea. Porque eu quero cesárea. E eu, calma, tentando, né, fazer o possível. Peraí que eu vou me preparar. Calma, não, aquele momento que, assim, o desafio nosso é vencer isso também, né? Porque eu falo, é diferente, porque elas falam, não, mas se eu quiser cesárea, eu posso fazer cesárea, né? Eu tenho direito. Sim, gente, tem direito. Se tiver previsto em lei, tem direito. Só que, assim, existe, eu falo uma linha tênue, assim, de você escolher cesárea no momento que você está na fase ativa, quase chegando pro expulsivo, do que você escolher uma cesárea antes, entendeu? Porque, querendo ou não, eu falo, buscando informação, você vai saber o que é melhor pra você ou não. E, assim, a gente sabe que a cesárea é uma cirurgia de riscos, enfim, tem alguns desfechos, parte para um desfecho ruim muito mais provável do que um parto normal. Não que o parto normal não tenha seus riscos, mas é muito mais baixo, e isso é comprovado. Então, assim, a gente não vai levar uma paciente que tá quase nascendo para uma cesárea se ela não precisa, que tá quase nascendo. Então, também esse momento de ir para Partolândia existe. Aí eu peguei esse acompanhante, eu falei, deixa eu conversar com esse acompanhante para ele não achar que a gente tá forçando, né? Porque eu não conhecia ela, conheci nesse momento só. Aí eu fui, e era um cara, assim, que não abria a boca, só ficava ali, né, presente. Aí eu falei assim, então, sabe, ela tá falando que ela quer cesárea muito, é porque tá quase pra nascer. E aí ele falou assim pra mim, eu sei. Aí eu, oi, como assim você sabe? Aí ele pegou e falou assim, não, eu sei. Ela falou pra mim em casa, se ela pedisse cesárea, que era pra ele falar que não. Aí eu falei, então, você tá vendo? Você vê a informação, como que ela faz diferença. Era um acompanhante preparado. Ele, tipo assim, eu sei. Então, eu falei, ai, que bom, né? Aí eu fiquei super aliviada, né? Legal, gente. Você sabe que vocês falaram da questão, né, da pressão, de tá todo mundo sabendo. O meu primeiro filho, eu não quis saber nem o sexo. Foi surpresa tudo, assim. E ele nasceu, eu achei que ele ia nascer de 40, ele nasceu de 37. Então nem a gente sabia que ia nascer. E como foi na madrugada, eu catei meu marido, fui pro hospital e nasceu. Ele nasceu às 4h17 da manhã. Aí tava lá no quarto, com a criança no colo. Eu olhei pra cara do meu marido e falei, agora? A gente precisa avisar as pessoas. Ninguém sabia que ele tinha nascido. Aí ele falou, 5 horas da manhã, espera pelo menos o povo acordar. Umas 6h30, 7 a gente começa a avisar. E foi o que a gente fez. E assim, lógico, eu entendo o lado que a avó fica ansiosa, a madrinha e todo mundo, e tá todo mundo querendo saber, mas eu falo que pra mim, gente, eu faria isso mais 10 mil vezes. Entendeu? Mais 10 mil vezes, porque estávamos nós dois ali. E nós tínhamos, eu não vou nem falar com o nosso combinado, nós Nasceu na tínhamos a madrugada? minha ordem, entendeu? É desse jeito, o parto é meu, você vai seguir o que eu estou te pedindo. Então ele sabia tudo o que tinha que fazer, ele tinha a informação, e estávamos só nós dois, não tinha ninguém ali mandando mensagem, e aí, nasceu? E aí, como ela tá? E aí, não sei o quê. E meus outros filhos, como eu já tinha, né, mais um, os únicos a saberem eram os meus pais. Mãe, tô em trabalho de parto, você pode vir ficar? Aí ela ia pra minha casa, ficava, nasceu tudo de madrugada, né, então eu sempre conseguia deixar dormindo. E aí eu ia pro hospital, meu marido e eu, depois que nascia, a gente avisava as pessoas, os tios, os avós, enfim, todo mundo. Então eu senti que isso, assim, esse preparo
no sentido de eu ter dado todas as informações para o meu marido, ter deixado isso muito claro para ele, as coisas que eu queria. Ah, mas por que a minha mãe? Mas por que a sua mãe? Não interessa, o parto é meu, vai ser do meu jeito. Eu senti que isso fortaleceu a mim muito, me fortaleceu muito pro parir, pro momento ali e até pro depois. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa questão da pessoa, de repente, poder levar o acompanhante. Ah, eu posso, mas ele não quer. Mas de repente da pessoa insistir para que ele vá, sabe? Da importância disso, da pessoa estar ali. E como que vocês trabalham com o acompanhante que está ali desde o começo, nos encontros? Assim, eu falo para as pacientes Não tô falando do grupo, porque eu falo as do grupo são um pouco mais treinadas, né? Igual a gente falou. Mas, geralmente, a paciente o primeiro contato com a gente é na maternidade, eu falo, olha, eu tenho, se for possível, né, que às vezes a demanda não permite, infelizmente, mas quando dá, conversa antes com o acompanhante e com a paciente, explica todo, assim, o que vai acontecer. Então, assim, evitar, igual a Ana falou, ficar no celular, ficar falando muito, porque a gente sabe que, assim, interfere um pouco, tentar trazer uma ambiência mais confortável, né? E aí eu falo para esses acompanhantes, para as pacientes mesmo, eu falo assim, olha, você está conhecendo a gente agora, só que nós somos profissionais, a gente é capacitado para isso. Então, assim, confia, a gente tenta passar a maior segurança possível. E para o acompanhante também, eu falo assim, eu trago informações para o acompanhante para eles não se assustarem, entendeu? Para serem uma rede de apoio mesmo. E eu falo pra elas, ele ou seja quem for, você tem segurança. É seu porto seguro aqui. Mas eu quero que nós sejamos também, né? Muito legal. Outra coisa, desculpa, que ela estava comentando, né? Eu li uma coisa essa semana falando assim que o parto ele não é um evento externo. Ele é muito íntimo, né? Então, você falou que seus filhos são todos da madrugada. E a gente, às vezes, muitas vezes, evolui uma gestante, acompanha ela durante o dia, faz e tal, não sei o quê. E às vezes vai nascer à noite. Por quê? Porque muitas vezes é o horário que a mulher conseguiu relaxar e deixar que o corpo dela trabalhasse. Quantas e quantas vezes, às vezes está estressada, que nem para poder eu concluir também da outra vez, que agora há pouco a gente tinha falado, né, a respeito de não passar, de não avisar ninguém, enfim. Quando a mulher fala pedindo cesárea, quando a gente diz que tenta puxar ela um pouco para a realidade e tudo mais, é para que ela decida da melhor forma possível, não que nós estamos induzindo. Não dá para pensar, né, gente? Tem que ter difícil. Pensado antes. Porque nessa hora, gente, você vai querer que seu filho nasça sem tudo aquilo acontecer, porque é um desgaste gigante. Muito. Né? E aí que entra muito o acompanhante. A Dé falou, e realmente, o acompanhante tem que estar bem orientado, porque chega uma hora que eu sempre falo para eles assim, olha, lembra ela porque ela quis. Lembra ela por que ela tá aqui, né? Quais são os motivos dela estar aqui e tudo mais, e dá força. A mulher só precisa ser acolhida, né? Ninguém sã consciência gosta de passar dor, mas se você é acolhida e tudo, tanto é que tem esses documentários que a gente comentou agora há pouco, e tem relatos de mulheres que passaram por esse processo sozinhas e mulheres que passaram com alguém. Sim. E nós vemos isso direto, pessoas às vezes que vêm sozinhas e tal. É lógico que tem o nosso abraço, tem nosso carinho, o nosso apoio ali. Mas quando você tem uma pessoa familiar do seu lado, é diferente. E outra orientação é que o acompanhante, o correto seria ficar desde o começo do processo até o parto, porque se no meio do caminho já aconteceu tantas e tantas vezes, situações assim hilárias, sabe? De às vezes a mãe fica lá na porta chorando e quer entrar e tal, minha senhora, a senhora não pode entrar agora, já tá com a acompanhante, não fala pra ele trocar, mas ele desligou o celular, não sei o quê, trocou, já era. Quantas e quantas vezes? Olha, quantas e quantas vezes, sabe? Atenção, porque isso também, a pessoa chega, ela não tá acompanhando todo o processo e vendo que aquilo tá desenvolvendo de acordo com o que ele sabe, não chega ali, principalmente as mães, a gente sabe que o amor é imenso. Ela olha assim, uma mulher que falou assim, meu Deus, filha, o que você tá fazendo? Meu Deus. E ela me chamou no canto, uma vez uma mulher me chamou no canto e falou pra mim assim, falou, olha, tira isso da cabeça dela, moça, pelo amor de Deus. Vocês que trabalham aqui, já resolve, já chama o médico, já resolve logo. Eu falei, calma, tá dando tudo certo nada, ela tá acabada. Ai, meu Deus, é o desespero. Mas e você vê como é que são as coisas? E, por exemplo, a Santa Casa também é um hospital-escola, né? Então tem os residentes lá, os internos, né, que são os alunos da medicina, tem os alunos da enfermagem, do técnico de enfermagem. Então, tudo é tentado negociar, conversar, para que o mínimo de pessoas possíveis estejam ali do lado, né? E a questão, por exemplo, da cesárea, né, a pedido. A lei existe, mas tem alguns detalhezinhos que o pessoal às vezes acaba esquecendo. Por exemplo, acima de 39 semanas, mas que tem iniciado o trabalho de parto. Porque isso já dá sinal de que, no seu caso, né, você falou, iniciou o trabalho de parto, o bebê já estava demonstrando que estava querendo sair. Então, são todas questões para poder ter o mínimo de risco possível para a mulher e para o bebê também. Né? Então, assim, tem muita coisa interessante para a gente poder parar e pensar, né? E eu falo assim, não só
do acompanhante, né, que acabar atrapalhando, né, em vez de ajudar, a data provável do parto. Nossa. É. Meu Deus. Eu falo, essa Eu também. sempre jogava assim, ó. Se Tem que nascesse ser na data que eu revelação. jogava, ia nascer de 45 semanas. É, Eu jogava então. assim, Porque eu também fiz isso, viu? Eu mentia. Gente, eu fiz essa estratégia. Eu mentia semanas, eu colocava para as pessoas que eu sempre tava uma semana antes. Porque se chegasse lá na frente e eu estivesse passando de 38, 39, ninguém iria. Eu lembro que o meu mais velho, a DPP dele era 30 de setembro, que era quando completava 40 semanas. Completaria dia 30 de setembro. Ele nasceu dia 14, 15, 16 dias antes, né? Mas eu falava que era pro começo, primeira ou segunda semana de outubro. Eu jogava 42. Para as pessoas, porque eles viam, né? Falar, gente, é começo de outubro, E eu sempre- até o meio de outubro tá aí. Eu sempre fui bem ativa ali nas redes sociais, né? E eu compartilhei ali, né, a vivência e tudo mais da Legal. gestação. E eu falava abertamente na rede social também, tipo, quando perguntava, qual que é a data provável? A data provável é dia 8 de agosto. E eu nunca tive problema com isso, até porque pra mim foi tranquilo. É, essa então, mas coisa você de cria ficar expectativa perguntando. nas pessoas, né? É, mas e criava essa expectativa e pra mim era legal. Eu achava legal as pessoas viverem aquilo junto comigo. Então pra mim foi diferente essa parte, mas porque é pra mim era perfil isso legal. também, Não, é perfil, com certeza. Eu sempre gostei de compartilhar e eu gostava que as pessoas também estavam ansiosas junto comigo, porque eu também estava ansiosa. Então era uma ansiedade compartilhada, pra mim era legal. E daí, tanto que eu até falei ali, né, um tempinho antes, eu falava, gente, quando que vocês acham? Vocês acham que vem no dia 8 mesmo? E daí o pessoal, tinha bastante gente que falava, não, eu acho que vem no dia 1º porque é virada da lua. E foi realmente. E foi. Ai, gente, A virada da lua é foi, deu certo ali no meu. É, Meus tá são três vendo? viradas de Ah lua. lá, olha, gente, é incrível isso, né? É O demais. Rafa também foi. Ah lá. Gente, você tá vendo? Os meus, Aqui. tem, né? É o que a gente tava falando, cada gestação é tudo único e tal. O pessoal fala, depois que nasceu o primeiro, o segundo nasce mais cedo e mais rápido, né? Os trabalhos de parto. Os meus foram 37, 38 e 39 semanas. Aí tá vendo? Olha, Ah, então o quarto você já sabe. Não tem. Por Deus, já fiz A DPP do seu próximo. foi todo tão assim, ó. Blum, blum, Mas mas eu falo, gente, se fosse, eu amo, se fosse gestar e parir, eu teria uns 10. Mas cresce, gente, dá trabalho. Bastante trabalho. Ô meninas, e vocês falando, né, contando tudo, vocês falando, tá ali a gente pra dar um abraço, pra acolher, né, eu fiquei pensando nisso que vocês falaram e eu fiquei assim também querendo saber de alguma história que às vezes emocionou mais vocês, né, ou de algum encontro que vocês tiveram uma troca maior, queria que vocês compartilhassem se tivesse alguma história assim pra falar pra gente. Olha, a gente conversou sobre isso, né? Pra saber, porque assim, a maioria, né? Eu sei lá, todas, acho que passaram por nós. Foi especial. Deixa Foi- alguma coisa, sim, né? Foi Sempre. bem especial. Não tô, pelo amor de Deus, todas as pacientes que passam por nós. É especial, mas assim, as pacientes do Florescer, igual eu falei, são as clientes, entendeu? Tem espacinho maior no coração. Nosso Porque já cria um denguinho. vínculo maior, né? Eu acho que a equipe que tá lá no hospital esperando para receber a mãe, né, a gestante, já tem por dom, por vocação e também por formação se conectar naquele momento e acolher. Que nem eu tava falando aqui no off, né? A Ana Lúcia que tava no meu primeiro parto, eu com Sim, contração, incrível, e ela Ana. disse, se você não Um beijo pra conseguir, Beijo, se você não conseguir não se mexer, você me morde, mas você não se mexe. Tipo assim, imagina, eu nunca vi pessoa na minha vida, eu vou morder a pessoa, né? Mas eu acho que na hora do nervoso Não que eu morda as que eu conheço, tá? Mas enfim, né? Tipo, vocês já estão ali, assim, fazendo essa conexão. É verdade, gente. A Partolândia é um lugar maravilhoso, recomendo. Mas eu acho que talvez as que estão nesse projeto com vocês desde o começo, é óbvio que a conexão vai ser maior, né? Inclusive as que levam os acompanhantes, o acompanhante vai chegar mais preparado, a gestante vai chegar mais preparado, vocês já com o histórico daquela pessoa também, né? Eu acho que gente, pelo amor de Deus, você tá grávida, você tá planejando, já entra em contato com essas meninas, porque eu não precisaria ter caçado Aí a tanta gente vai informação amar. minha, sabe? Sério. É muito real. Mas falem das histórias. Relatos, né? Relatos, muitos relatos. Relato de parto. Então, mas teve uma gestante que passou por nós, que ela começou também, do início da gestação, começou com o projeto. E ela também, ela é uma profissional de enfermagem, era amiga da Ná, tudo, é amiga, né? E então, a Ná tinha um vínculo já com ela, mas é um pouco, eu falo profissionais que tem informação, conhece um pouquinho, então sabe. E ela foi buscar mais informação, né? E então foi uma pessoa super preparada, passou o pré-natal, os encontros, tudo com
planejando o nascimento, né? E que legal, né? Uma pessoa que já era preparada ainda participou dos encontros. Levava caderninho. Levava um caderninho, sempre o acompanhante ali com ela, estudando junto. Eu falo, sabe a pessoa exemplo? É tipo ela, sabe? Perfeito, né? Era o sinal perfeito. Enfim, né? Foi chegando, eu falo, eu acredito que comigo vai ser assim também. Você descobre que tá grávida. O que vem? Ai, e o parto? Né? Tipo assim, eu falo, acho que é uma das primeiras coisas que passa pela cabeça. É tipo assim, então todo mundo já avisa o parto. E é isso mesmo, né? Enfim, ela tava planejando um parto natural, né? Com tudo que ela tava estudando, ok. E a gente lá, né? Dando informação, ela buscando muito. Aí chegou no final da gestação, ela ficou um pouco desesperada, porque eu acho que tá chegando a família muito insegura, com várias questões. Primeiro filho, então tudo novo, primeiro vô, enfim, né? Essa pressão psicológica. E aí ela conversou com a Ná, né, pra saber o que a Ná dava de opção pra ela. Falou, Ná, partir pra cesárea e tal. Aí a Ná falou, não, calma, você quer então uma orientação? Então contrata uma doula. E ela contratou uma doula muito parceira nossa, a Mônica. E, enfim, que trouxe um pouco mais de segurança pra ela. Chegou, gente, eu juro, ela chegou numa fase ótima de trabalho de parto, super ativa. E isso foi um dia antes ela conversar e contratou a doula. E no outro dia que ela chegou pra nós, em trabalho de parto. Olha, meu Deus. Aí ela chegou no trabalho de parto. Assim, foi um pouco moroso, porque é devagar, né? Primeiro filho, a tendência é que seja assim, né? Tudo dolorido. E nós lá, firme e forte com ela, tentando fazer com que passasse, né? Por todas as contrações da melhor forma possível. Assim, né? Do lado dela apoiando, nós como enfermeiras, as doulas, os médicos acompanhando e tal. Pra que seja, tipo assim, que o sonho dela fosse realizado, né? Se tivesse tudo bem com ela e com o bebê, ok, dava pra levar da forma que ela queria, tudo tranquilo. E foi assim, chegou tipo assim na fase ativa, a gente levou ela pro centro obstétrico. Ela é uma paciente que só queria ficar deitada, e a gente sabe assim, a orientação que você, mulher que esteja em trabalho de parto, a tendência a ficar de pé, as posições verticais ajudam o bebê descer mais, encaixar melhor, enfim, ter uma progressão melhor do trabalho de parto, às vezes um pouco mais rápida. Então assim, a gente sempre orienta a fazer os exercícios, enfim, mas o corpo da mulher que manda. Eu falo, quem sabe? É o corpo, é o bebê. Então, a gente só tá ali pra ajustar. Então, se ela queria ficar deitada, tudo certo. Vamos aliviar a dor dela deitada. E na hora que ela foi pro centro obstétrico, eu falei pra ela assim, por favor, vamos, se você conseguir, vamos andando. Que vai ajudar esse tempo que você for andando. E ela concordou. E a mãe dela, que tava com ela, e mais o pai, pegou e falou assim, não, ela vai andando. Ela vai, o pai da criança, né, no caso, o maridão. E ela foi. Ela levantou e foi. Gente, chegou lá, tipo assim, top, né? Perto de nascer, assim. Não lembro se tava com 7 centímetros por aí, mas assim, tudo perto pra nascer. E ok, ficamos lá, tudo. E foi um expulsivo um pouco difícil, mais longo, igual eu falei, dolorido, moroso. Enfim, né? Tudo bem. Tudo bem com o bebê? Nós profissionais estamos lá pra isso. Então eu tava monitorando. Bebê, gente, firme e forte. Eu falo até não expulsivo, que geralmente os batimentos caem mais. Não, bebê, firme e forte. Aí eu falei pra ela assim, ela tava numa posição, sugeri que mudasse pra ver se melhorava o posicionamento do bebê e ele viesse. E ela levantou e foi. A hora que ela levantou e foi, o bebê desceu e coroou pra nascer. Maravilhoso. Pois é, eu falo a posição que o corpo dela quis mesmo. E nasceu, gente. O bebê que tava lá com os batimentos firmes e fortes. E cadê? O bebê não chorou. Tudo bem, o bebê não chora às vezes, mas ele estava com tônus bom. Ele mexeu os braços. Só que ele tava sem respiração. E a gente ali estimulando, né? Fomos logo cortando o cordão pra já dar pros cuidados do pediatra. E assim, né? Por quê? Por quê? Tava tudo bem, meu bebê tava bem. E eu também me perguntava. Eu falei, não, gente... O coração tava bom, tava batendo bem. Falei, até o expulsivo foi muito bom, assim, uma reserva muito boa o bebê tinha. Ok, eu continuei lá com ela e nisso outros profissionais foram cuidar do bebê. Enfim, realmente o bebê, gente, não chorou. Não chorou. E aí fomos descobrir se o bebê foi pra UTI. Ele conseguiu ir com suporte pra UTI. Chegando na UTI, tinha que ser entubado, tudo. Ele conseguiu, na verdade, ficar um tempo com o CPAP, né? Só que assim, não estava sendo suficiente, ele foi tentar ser entubado. Nesse momento, descobriu que ele tinha uma anomalia congênita. Uma estenose de traqueia. Porque na hora da intubação foi mais difícil.
E aí a gente descobriu, era isso que tinha acontecido. Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, de fora, vai falar, mas foi o parto. Primeira coisa que fala, mas foi o parto, mas foi o parto. Quem insistiu no parto? Que é o parto, que é o parto. Não, graças a Deus foi o parto. Porque esse bebê teve oportunidade melhor. Às vezes, numa cesárea, ele não nasceria bem. E ele teria que ser entubado ali mesmo. E não teria essa oportunidade. Então, assim, o passar pelo parto, pelo trabalho de parto, foi a melhor coisa que aconteceu para as crianças. E elas estão lá, firme. Pulmão, né? E, assim, eu falo porque foi muito marcante para mim. Foi muito intenso. Tá tudo bem com o bebê? Sim, eu tô nem respirando. Eu também. Essa cara de nós três aqui. A hora que ela falou, ele tá lá, tá tudo bem, então eu já respirei. Não, gente, ele está lá. Lindo, maravilhoso. Lindo, bebezão. Não, porque está lá. aquele cenário, né? A pessoa super preparada, disposta, informada, que buscou, né? Chegou lá, complicação, né? Do pós, depois que nasceu. Acontece, gente, e assim, tá todo não era mundo suscetível, né? era uma coisa que a gente conseguiria visualizar. Tipo assim, um ultrassom é super difícil, diagnóstico disso. Então é um momento que você vai ver a hora que acontece, a hora que precisa do suporte que você vai ver. Enfim, né? E o hospital tá aí pra isso. Exatamente, pra ter essa segurança. Aí eu fiquei muito, assim, abalada, né? Com esse parto. Mas, assim, com a cabeça tranquila de que eu fiz o meu trabalho certo, né? Tipo assim, monitoramos, foi um parto ótimo. E me perguntando, né, o que tinha acontecido. De repente, vem a mãe dela conversar comigo. E a mulher me deu uma aula de só agradecer. Agradecer e falar o quão nós fomos importantes naquele momento. E apoiando. Aí, não, sabe? Quando você respira e relaxa, tudo faz sentido. E eu conversava com ela, com essa paciente, e ela me trazia segurança. Entendeu? Que tava tudo bem. E a única preocupação que ela tava era com o bebê. E foi desse jeito. E tá tudo bem agora. Ela tá fazendo os cuidados com a criança, né? Que tem que ter. Passou por cirurgia, tudo. Mas tá bem. Que maravilha, saber que vocês ajudam ali na vida, né? De milhares de mães. E detalhe, tá? Ela não fala porque ela é modesta, mas veio pelas mãos dela também. Ela me ligou e falou depois que ela teve o bebê e tal. Ela falou, Nath, consegui. A Dé tava aqui. Eu falei, eu sei, tô falando com ela por mensagem. Que gostoso. Que delícia. É esse vínculo, né? Eu acho que deve fazer muita diferença, assim. É o que eu falei, eu tive os meus 3 lá, eu só gratidão à equipe, todo mundo que passou por mim. Mas eu não tinha esse vínculo. Eu chegava lá e eu não sei quem é essa enfermeira, quem é esse, quem é não sei o quê. Eu sabia só quem era o meu médico. Então deve ser ainda mais especial. Você tá num ambiente onde você sabe quem são as pessoas, você já conhece, já tá preparado, né? Com certeza. Eu queria trazer aqui, gente, para as nossas ouvintes, né? Coloquem o relato de parto de vocês, como foi para vocês, se foi simples, se foi mais difícil, foi mais desafiador, né? Se foi normal, se foi cesárea, o que vocês gostaram mais de cada parto. A gente queria saber a história de vocês. E eu queria trazer aqui também, para que se você se interessou, né? Coloca aqui, né, como participar disso. As meninas vão trazer como você pode participar do projeto, aonde acontecem os encontros, se precisa de encaminhamento, como as gestantes podem chegar a esse projeto. Vocês podem trazer pra gente essas informações? Então, é aberto para todos, né? Igual eu falei, tanto para gestante quanto para acompanhante. Mas se quiser dar uma ligadinha, na Santa Casa, pedir para falar na maternidade, falando que gostaria de participar do grupo, é bom pra gente, pra ter um controle de quantidade. Porque assim, a gente faz sorteio de brindes, né? Então, também é um espaço que delimita um tanto de pessoas. Então, assim, dá uma ligadinha na Santa Casa, fala que quer falar na maternidade pra participar do grupo Florescer, que a gente já vai marcando um cadastrinho ali, vamos dizer assim. Não precisa de só o nome mesmo, não precisa de informações, assim, extensas, nada. É só o nome pra gente quantificar as pessoas que esses vão. encontros, eles são sempre na segunda-feira do mês. E qual horário que acontece? Acontece das 7 da noite. A gente tenta fazer, assim, uma reunião de 1 hora. Depois tem o sorteio e depois tem a visitação na maternidade. Então é um horário super bom, dá para as pessoas irem, não, que eu trabalho, não dá para fazer. Porque não sei e tipo assim, as gestantes, elas podem ir várias vezes, ou tipo é uma vez só que a gestante vai no encontro?
Não, pode ir sempre. Acompanhar. Toda vez, ela pode ir toda vez. Toda vez que tem um tema Os diferente. temas são diferentes, né? Não, pode ir, já aconteceu, tipo assim, de ser o mesmo tema, né? Acaba falando algumas coisas diferentes, mas acontece. E foi as mesmas e tá tudo certo. Eu falo até para os pacientes que vão ganhar, falar, você não vai estar no próximo grupo. Muito legal, gente. Demais. A Santa Casa ela tem um Instagram e lá todo mês, alguns dias antes, em torno mais ou menos de 2 semanas, né, Facebook, eles lançam lá a arte com o tema, com o palestrante, o horário, tudo certinho. Então segue o Instagram da Santa Casa, o Facebook, que você vai estar acompanhando tudo certinho. O Projeto Florescer, ele não tem Instagram. Então tudo Não, é pelo tudo é Instagram vinculado da com a Santa Casa, tudo via Legal. Santa Vai Casa. deixar na legenda do episódio os arrobas e os telefones também, para vocês entrarem em contato. Inclusive agora no mês de setembro, né, quem vai estar palestrando é a doutora Isabela, que é residente de ginecologia. E em outubro, quem vai estar com a gente é a Carol, que é uma ex-Florescer. Teve um bebê, tem uma história lindíssima. Pariu lá com a gente também. O bebê dela tá maravilhoso, fez 4 meses essa semana. Ai, que lindo. delícia. E ela vai palestrar? Ela vai palestrar. Ela teve E aí é muito uma história. troca, né? Muito bom isso. Ela teve uma história linda, assim, dificílima com a amamentação, dificília mesmo. E ela fez a consultoria de amamentação e ela tá trabalhando com isso agora. Olha que legal. Maravilhosa. Em outubro também vai ter a Carol. Incrível, que legal. Linda. Isso. Muito bom. Maravilhoso. Meninas, foi maravilhoso. Ah, Muito rico. Eu quero continuar. Ai, gente, agora eu vou fazer uma confissão, né? Tô grávida. Você sabe que eu passo pela minha Patrícia, você não tá vendo episódio. Testa meu coração. Passou pela minha cabeça, eu acho que você tem que sair daqui e fazer um teste. Não, mulher. Não desceu. Ah, tô nervosa. Coisa. Não, mas tá na torcida. Eu falei pra ela, amiga, não vou comprar uma banheira pra você, já vamos colocar aqui que não quero. Já cai lá. Aí o episódio já tem a notícia. Ai, meu Deus. Olha, gente. Inclusive, ela descobriu. Não, gente, não tô grávida. É real, não tô grávida, tá? Paty, pode relaxar o coração. Que é minha supervisora, né? Então, Tá, entendi. ano passado, eu tava fazendo a quaresma de São Miguel. E assim, agora eu falo, fico emocionada, né? Já vai todo mundo chorar. E eu fui fazer de novo a quaresma, me preparar tudo. E eu fui ver de um dos meus desejos do ano passado. E eu coloquei o grupo. E eu falo, gente, é bênção, né? Pra quem acredita em Deus, assim, pra mim é total bênção de Deus. E eu falo, todos os encontros é muito especial. Estar aqui foi muito especial. Eu falo, a gente sente a presença de Deus, né? Que, assim, eu vendo que eu pedi pra ele e ele me concedeu. Esse grupo tão maravilhoso, tão abençoado mesmo. Maravilhoso. Que amor. Um amor mesmo. Que amor. A gente percebe esse amor que vocês têm pelo trabalho de vocês. Olha, nós como mães podemos agradecer, mesmo não tendo passado. É isso que as mães precisam, De saber gente. que outras mães agora, as mães futuras, terão isso, sabe? Esse Sim, acolhimento. porque eu falo, gente, eu não passei pela gestação, a Ana com certeza tem mais prioridade pra falar isso, mas eu vejo que você gestar um bebê, você perder um bebê, isso daí é uma coisa muito grandioso, né? É muito grandioso. Então, assim, desculpa, homens, mas quem sabe disso é mulher. Então, é um sentimento único, né, pra cada uma. Então, por isso que eu falo, não pode passar por um processo mecânico só. É muito sentimental, muito espiritual, envolve muita coisa, né? Parabéns, E é isso que eu senti o tempo maravilhoso. todo. Quando eu soube que existia esse projeto aqui e que aí vocês começaram a trazer as informações, eu falei, gente, tá saindo dessa... Eu não tinha pensado nessa palavra, mas tá saindo desse processo mecânico. É o que a gente trouxe no começo. Você tá num meio onde todo mundo teve uma cesárea, você vai acabar tendo uma cesárea. Você tá num meio onde todo mundo tem medo de ir pro hospital parir porque a experiência foi traumática, porque a enfermeira gritou, porque não sei o quê. Você já vai com esse medo. Você tá num meio que tá te acolhendo, que tá tratando isso com naturalidade, com respeito, vai se sentir cada vez mais segura. Sim, E que incrível que agora existe esse projeto. Esse projeto Fazendo e isso, que né? ele é de forma gratuita para a população, né, gente? Com certeza, Que isso sim. daí é mais incrível ainda. Mais incrível ainda. Eu me incluo, assim, nessa questão, porque faz pouco tempo que eu tô em Jaú, vai fazer coisa de 4 anos, mais ou menos, vim a trabalho mesmo. E eu vim de famílias de parteiras, de formação de parteiras, e quando eu conheci aqui a maternidade, na verdade eu vim trabalhar em outros locais. Depois passei por alguns problemas de saúde do meu filho, logo que ele nasceu, tive que ficar um tempo sem trabalhar. E sempre tinha o contato da Patrícia, nossa supervisora maravilhosa. Um beijo pra Paty também, né? Nossa querida, parceiraça, que topa tudo, não desanima, né?
E são pessoas até que a gente gostaria também de agradecer, porque assim, a Patrícia, por exemplo, a Claudete, que são enfermeiras antigas da maternidade, a Inara, nossa maravilhosa também, que são pessoas que tantos anos lutaram por tantas coisas que hoje tem. Elas ficam, nossa, mas que bom vocês vão, porque às vezes a gente somos mais falantes, né? Mas não são caminhos que outras pessoas abriram para a gente poder ficar um pouco mais leve para nós hoje, né? Para esse tempo que está acontecendo, né? E assim, eu tive meu filho também. Gostaria muito de ter conhecido também coisas assim, né? Ter tido esse suporte e tal, porque a gente fica extremamente angustiada. Eu ficava angustiada, porque eu falei, meu Deus, e se não é isso e tal? Toda consulta eu vinha e deixava a médica doida, né, coitada? Porque eu tinha um monte de preocupação e um monte de coisa. Ah, mas você é enfermeira, mas é outra coisa. Você não fica enfermeira, você fica, né, gestante. E ponto. Você quer ser gestante, você quer curtir a sua gestação. E não se preocupar com algumas coisas, mas a gente se preocupa, não tem jeito. E daí, depois de um tempo, deu tudo certo. O tratamento do meu filho, eu falo assim, que Deus tem propósito para tudo, né? A gente sempre fala muito da questão do propósito, porque quando eu recebi a autodiagnóstico do Enzo, que foi a PLV, né, aquela alergia da proteína do leite, que o pessoal confunde muito com a da questão da lactose, mas não tem nada a ver, totalmente diferente, e foi assim, brutal pra gente, porque tinha hemorragia, enfim. Ele teve alta, uma semana depois a Patrícia me ligou de novo, eu falei, ela vai desistir de mim, né, porque ela já tinha me ligado e tal, não sei o quê, e deu certo de voltar à aula dele pra poder começar a trabalhar na maternidade e tal. E daí eu falei, meu Deus, que delícia essa maternidade, que era uma coisa que já anos atrás eu gostaria de ter voltado, não deu certo, não sei o quê. Aí me cruza o caminho da Débora, maravilhosa. E eu falei, gente, como que pode, né? E ela tinha me conhecido quando ela era estudante. E eu não lembrava, assim, lembrava da fisionomia dela, mas não detalhes. E depois ela que me ensinou na maternidade, que me treinou e tal, não sei o que, né? E bateu tanto o nosso pensamento, a nossa ideia, que às vezes a Patrícia fala, eu tenho que ficar segurando vocês duas, né? Que nem a mãe puxando a orelha, né? Mas e a gente fica, tá bom. É a pessoa que eu falei, né? Isso. Aí ela falou, vai a Débora e a Natália. Queridíssima. Eu falei, deve ser tipo Batman e Robin. Agora a gente tá um pouco separado, por conta, né? Ela tá num plantão, eu tô em outro, né? Mas assim, o que também queria deixar pro pessoal é que tem muita visão de que, maternidade, Santa Casa, é isso, aquilo, mas assim, a gente fala com muito carinho mesmo. É lógico que tem muita coisa para poder mudar, a gente precisa melhorar muito também, mas o acolhimento e o amor que vai se receber dentro da Santa Casa não é só Débora e Natália, não se limita a algumas outras. As meninas são extremamente carinhosas, extremamente amorosas mesmo, sabe? Todas, sabe? Até porque para escolher essa profissão, na verdade é a profissão que escolhe a gente, né? Sim, então, para você ser enfermeiro, você tem que realmente amar o que você faz. É uma missão, né? Um propósito, é uma missão, porque é muito delicado você estar no momento de uma paciente, por exemplo, que perdeu um bebê. A gente assistiu o podcast de vocês sobre isso também. É um tema tão delicado, a gente chora junto, a gente sofre junto mesmo, sabe? Porque é tristíssimo. E você também participar de um momento de vida. E às vezes ser a primeira pessoa, às vezes, a tocar o bebê da mulher, isso é tão grandioso, né? A Débora falou isso realmente. Parir é grandioso, independente de ser cesárea, ser parto, não interessa. Contanto que seja respeitoso e amável, né? E, nossa, enfim. Ai, parabéns pelo amor, meninas. A gente não para de falar. A Débora, gente. É difícil emocionar a Débora, viu? É difícil, né? De tirar uma lagriminha dessa daqui, ó. Porque, gente, sei lá, é grandioso demais. Eu não sei se eu tô conseguindo colocar em palavras a importância disso. Vocês sabem a importância disso. Mas talvez as gestantes, que estão gestantes agora, talvez não saibam. Porque eu acho que a gente vem de uma cultura de tipo assim, engravidei, vou buscar um médico, um obstetra, e vou fazer o que ele mandar. E não que não tenha que fazer o que o médico mandar. Mas às vezes você pega um médico que é mais antigo, que já tem o método dele de trabalho, que é mais cesarista, ou que não é a favor de cesárea, que talvez não tenha uma sensibilidade ali pra te guiar. Acontece isso. Sim. E se você tá com esse suporte, se você tá com uma equipe, sabe, com uma roda de conversa com amigas que já passaram por isso. E, gente, ter a oportunidade de ter um grupo desse ali, te dando essa informação de graça, mensal, sabe? Podendo você levar um acompanhante que vai estar com você. Gente, isso é gigante. E é comprovado, assim, até no manual de boas práticas do Ministério da Saúde fala que partos com enfermeiras obstetras, que acompanhamento de enfermeiras obstetras, tem mais sucesso. E muito mais satisfação. A OMS também. A OMS. Então, tipo assim, é científico também, né? Maravilhoso, é uma doideira, assim, ó. Que você falou, desculpa homens, né, tal. Os meus 3 filhos vieram, né, com uma assistência médica de um homem. E teria todos com ele, assim, não tenho queixa, sou apaixonada por ele. Mas quem tava ali do meu lado na hora que tava o meu obstetra, meu marido.
eram as enfermeiras que estavam ali me acolhendo, me ajudando, segurando a minha mão, me acalmando. Meu marido meio que em pânico, né? Tipo, o que vai acontecer? Meu médico é um caso à parte, ele é super engraçado, assim, adoro. No meu primeiro filho, ele botou a música do Rei Leão. Você faz uma playlist? Eu falei, playlist? Eu não sabia nem que a criança ia nascer, que playlist? Ah, então eu vou pôr uma música. Eu falei, pode pôr, botar a música do Rei Leão. Então, assim, é uma outra vibe, né? Sim. E a mulher, ela tá ali, ela sabe o que tá acontecendo. Gente, eu tô apaixonada com a ideia de que as futuras mamães jauenses e da região Terão esse apoio. têm esse apoio, assim, ó, grátis. De Maravilhoso. graça. Né? Parabéns, meninas. Parabéns, Obrigada, mais gente. uma vez. Obrigada pelo espaço. Foi ótimo essa conversa, porque foi muito rica. E saber que as mamães vão ter essa oportunidade traz uma paz para o nosso coração. Pro nosso coração e pro coração de vocês também, de saber que o trabalho de vocês impacta tantas vidas, né? Maravilhoso isso. Ai, muito Obrigada mesmo, foi Mercedes. maravilhoso. Mais um episódio incrível. Obrigada, gente. Vontade de levar vocês com a gente. Parece que a gente já se conhece, de tão assim, gostoso que foi. É que é um assunto que liga muito, né? Não tem como. Se vocês precisarem da gente para alguma outra situação, pode contar com a Conta gente. com a gente, com certeza. E bora junto ajudar essas mamães, que é o propósito de todo mundo aqui. Não assim. pra parir mais, tá? Comigo vocês não contem mais. Agora é só a Nayara. Nossa, todo episódio pra mim. Mas quem sabe, né? A gente não sabe. E parabéns vocês também pelo espaço, pelo projeto. Gente, é tudo muito lindo. Quem tá às vezes assistindo a gente, que às vezes assiste fora, não imagina como que vocês se movimentam, que tudo funciona. É uma delícia, é muito lindo de se ver, muito mesmo. Obrigada pela oportunidade para nós. Eu agradeço a disponibilidade de vocês. E se vocês curtiram esse episódio, dá um coraçãozinho aí, faz um comentário no nosso vídeo. É assim que você ajuda a gente a continuar entregando esse conteúdo gratuito e muito rico de informação para vocês. Olha quanta coisa boa de graça vocês têm. O projeto, o podcast, isso. Com certeza. A gente, estejam com a gente, apoiem e reforço de novo, gente. Eu vou falar isso agora. O resto da minha vida eu vou falar isso. Eu não vou poder ver uma grávida que eu vou falar, gente, projeto Florescer. Verdade. Com certeza. Com certeza. Isso daí também vai estar no meu roteiro aí, ó, de fala. Ah, pensei que era no meu planejamento. Gente, ó, vamos encerrar o vídeo, Se né? inscrevam no nosso canal, porque é muito importante pra gente também você ir lá na página inicial e colocar inscrever-se. Sim. Manda E daí esse vídeo para suas amigas grávidas. manda pras amigas. Sigam a gente nas redes sociais. Siga também a Santa Casa pra vocês ficarem por dentro aí de todos os eventos, né, do Projeto Florescer. Compartilhe o nosso vídeo e até o próximo. Beijo! Tchau! Tchau!